Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, a reflexão de hoje, ela está em Atos 28, do 17 ao 31. Atos 28, 17 ao 31. E está dizendo a respeito de uma pregação de Paulo em Roma. Tá? Então eu queria trazer para vocês, falando um pouco dessa passagem e trazendo para os nossos dias, tentando fazer uma colocação daquilo que está acontecendo, né? Atualizando as informações, coisa que a gente já está acostumado a ouvir e a ver, mas que muitas vezes nos falta um entendimento, e é para isso, e é por isso que eu quero trazer essa parte de Atos 28, 17 e 31. Se você não conhece este canal, eu já convido você, entra, se inscreva, toca no sininho de notificações, porque praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo ou correr ligado. O seu like ou dislike é importante porque faz com que esse vídeo seja ranqueado, ok? E aí embaixo no rodapé o que você achou do assunto. Se você pedir alguma coisa que você ainda não conhece no canal ou que gostaria de saber, eu faço questão de estar fazendo para vocês, ok? Então vamos lá. Essa passagem é uma passagem que eu tenho para mim como de suma importância e trazendo para essa como uma atualização de informação, não da existência dela, tá certo? Então vamos lá. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, então havia um momento ali que eles se reuniram para trazer alguma coisa. Eu vou tentar persuadir, prender Paulo, acusar Paulo, o apóstolo Paulo, né? Então está dizendo aqui, então Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Ele foi preso lá em Jerusalém e entregue ao romano. Paulo era um homem de dupla cidadania, tá certo? E um outro estudo, eu até acho que eu tenho no canal já, mas se vocês quiserem eu posso trazer, que eu falo um pouco sobre quem devia ser, entre aspas, o Papa da Igreja Católica. Não seria Pedro, mas seria Paulo, porque Paulo foi a Roma várias vezes. Paulo tinha dupla cidadania, tá certo? E não Pedro, que é a Igreja Católica, os irmãos católicos entendem que Pedro foi o primeiro Papa. Então não, é o contrário, né? Só virar a chavinha aí. Então não é o assunto de hoje, mas se vocês quiserem, eu posso trazer uma reflexão sobre isso. Bora lá. Então ele foi preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não acharam em mim crime ou culpa alguma, nada que fosse merecedor de uma pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo, nem contra ele não foi achado, e nem contra aqueles ao qual estavam ouvindo a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo e ressurreição, tá certo? Então a palavra de Paulo, a pregação e o ensino, ele trazia naquele momento, depois da conversão, da mudança de mente, da metanoia, era a Jesus, o Messias, para o judeu, e a ressurreição, do qual o Messias passou, tá certo? Então, não há razão por nada que aconteceu. É aqui ele fala: eu conversando contra vocês, não achei nada, não há nada, mas eu estou aqui algemado. Ele diz aqui que ele estava com algemas, estava preso aí literalmente, tá? E aí eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum irmão veio aqui falar conosco ou relatar qualquer coisa contra você. Não há nada contra você. O problema aqui, vamos resumir rapidinho, o problema aqui não era Paulo, era a mensagem de Paulo, a mensagem de Jesus, porque o Messias, ele estava vindo, havia chegado, mas o judeu não aceitou, porque o judeu ainda vivia o Pentateuco, a Torá, ainda vivia os seus costumes, mesmo muitos deles sabendo que viria o Messias, que havia de vir, mas o coração estava endurecido, a mente totalmente coberta, né? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo,
descortinado, então ali já não havia mais nenhum motivo para se acreditar o contrário daquilo ao qual Paulo e os apóstolos e discípulos estavam fazendo. Mas Paulo ali, tomado como cabeça, ou junto com os irmãos, o responsável, digamos assim, tá? Já que não havia um cabeça, um pastor, um padre, um bispo, um papa, mas todos estavam ali juntos e compartilhavam a mesma coisa e traziam ao povo o ensinamento do Cristo, o Messias, aquele que havia de vir, aquele que havia de padecer na mão do judeu, aquele que morreria, mas ressuscitaria. Então, o grande problema era essa mensagem. Para o judeu, para o religioso, inclusive nos dias de hoje, esse ainda é o grande problema. É o espinho no calcanhar. Não é? Ainda é e vai continuar sendo. Tá certo? Todavia, queremos ouvir a sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa ou contra esta seita. Você sabia ou você não sabia ainda? Mas essa passagem que eu estou trazendo aqui fala a respeito com relação a Paulo, os apóstolos e os discípulos, as pessoas que viam de fora, os religiosos da época, viam esse pessoal como fundadores de uma seita. Tem noção do que é isso? Assim combinaram com alguns irmãos para que pudessem encontrar com Paulo, naquele momento ao qual Paulo já estava algemado, mas queriam encontrar com Paulo e algumas pessoas aproveitaram para estar junto, para que ele pudesse explicar melhor e testemunhar a respeito do reino. Se havia base em alguma coisa, em alguma lei, o que havia, por que ele trazia essa mensagem. E aí nós estamos vendo aqui que Jesus Cristo, ele estava dentro da lei, ele estava dentro da Torá, dentro do Velho Testamento. Tanto é que Paulo trazia a mensagem falando a respeito de Moisés, dos profetas, do Velho Testamento, dizendo o seguinte: olha, Jesus já estava escrito desde a fundação. Jesus já estava sendo apontado pelos profetas, por Moisés e outros mais, até pelos reis, de que viria um Messias, um Salvador. Então Paulo estava explicando aí a eles o que estava para acontecer e acontecendo. Então, é bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio dos profetas, ele trazendo a mensagem, né? Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. É como nos dias de hoje, preste atenção, eu estou fazendo um paralelo, atualizando para os dias de hoje aqui. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vissem, para que não ouvissem, para que não viessem a entender, para que não se convertessem e eu os curaria. Então o apóstolo Paulo trazia essa mensagem e explicava para aqueles que estavam ali, mesmo antes de ser ali, já estava algemado, né, para ser preso e depois, consequentemente, ele ia ser morto em Roma, tá? Mas aqui ele já estava explicando, dizendo, olha, os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, explicando, já estavam falando a respeito do Cristo, que a mensagem seria trazida pelos profetas, apontando a Jesus, e esses não creriam, estava falando para o judeu. Falando para o judeu e para todos que estavam ali ao redor. Os prosélitos, que é aquelas pessoas que não eram judia, não eram judeu, e se convertiam, estavam se convertendo ao judaísmo. Tá? Então Paulo estava explicando a todos eles aí. Então por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos ali para vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Até então, tá certo? Então essa passagem aqui estou trazendo para vocês. Até então, ele ainda não havia sido preso. Por quê? Porque não acharam nada de acusação. Então, por aquele momento ele estava livre, apenas por aquele momento. O prenderam para investigar, para saber o que estava acontecendo, mas não havia nada, não acharam nada, então deixaram ele ali. Ele ficou 2 anos naquele lugar, uma casinha que ele alugou, né? Ele era fazedor de tendas, tinha um ajudante, então ele não ficava precisando de dinheiro, de ajuda dos irmãos ali, porque era um povo pobre também.
né, não tinham condições, né? Se você for ler, principalmente na época, e os dias de hoje também é assim, sempre foi, pelo menos dentro desse contexto, tá bom? Então, para que nós possamos ter uma ideia melhor das coisas que estavam acontecendo, estava aí o momento ao qual Paulo trazia uma mensagem de Atos 28, 17 ao 31. Então, se você for ler essa passagem, tem mais coisa. Na íntegra você vai entender melhor. Mas o que eu queria dizer é a atualização nesse sentido. Porque assim como foi naquela época de Paulo, junto aos judeus, assim também é hoje, junto à cristandade. Junto às igrejas, tidas como igreja, que na verdade igreja somos nós, somos pessoas. E não essas instituições, essas denominações, essas casas de paredes de tijolos com um nome escrito em cima. Então essas denominações e essas instituições, essas religiões, elas faziam o mesmo que o judeu e que os religiosos faziam com Jesus, os seus apóstolos e seus discípulos, os pais na fé e os reformadores. A mesma coisa, perseguiam, prendiam e matavam. Perseguiam, prendiam e matavam. Tanto é que depois disso aqui, se você continuar lendo, você vai ver que, observar que logo daí a algum tempo, né, Paulo foi preso, levado a Roma, realmente foi preso, e aí acusaram ele de muita coisa, ali, de muitas situações, dizendo que ele estava pregando contra a lei, que ele estava pregando contra o imperador, que ele estava blasfemando, enfim, ok? Mas se você for ler todo o Ato dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Então o que eu queria trazer é isso. O que acontece e o que aconteceu nos dias passados, acontece também nos dias presentes. Então o que acontece hoje, aconteceu no passado também. Quando a gente traz uma palavra, uma pregação, um ensino da Bíblia, das Escrituras Sagradas, aí os protestantes, os crentes, os espíritas, os católicos, né, a cristandade, que nós chamamos assim, elas não creem. Então, elas creem mais nos seus líderes, creem mais nas suas instituições, elas creem mais na pregação dos homens do que na palavra de Deus. Ok? Então é isso que eu tinha para vocês refletirem e pensarem melhor sobre isso também. Atos 28, 17 a 31. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês e até um próximo vídeo.